Boa tarde a todos. Retomando agora a nossa sequência de painéis com o primeiro da tarde, que trata dos sistemas registrais mundiais. É um convite para a gente pensar no que a gente pode aprender com as diferenças. Teremos conosco, nesse painel, a doutora Caroline Feliz Sarraf Ferri, que eu tive a alegria de apresentar hoje na parte da manhã. Ela é doutoranda em Direito, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Civil, Direito Notarial e Registral e Direito Registral e Imobiliário. É oficiala do primeiro Registro de Imóveis de Londrina, no Paraná, professora universitária, diretora de comunicação do Registro de Imóveis do Brasil, membro da Comissão do Pensamento Registral e Imobiliário do IRIB, vice-presidente do IRIB pelo Estado do Paraná. Doutora Bianca Castelar de Faria é oficiala do primeiro Registro de Imóveis de Joinville, Santa Catarina, doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, em dupla diplomação com a Delaware Law School, Widener University, e mestre em Direito Internacional Público pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além de tudo isso, é diretora institucional do Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina e vice-presidente do ONR. Perdão. Como mediador, temos a alegria de convidar aqui ao palco o doutor desembargador Vitor Frederico Kimpel. Além de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é o primeiro livre-docente em Direito Notarial e Registral do Brasil pela Universidade de São Paulo. Título de respeito, hein, gente? Doutor em Direito Civil e graduado em Direito pela USP. Coautor da coleção Tratado Notarial e Registral, entre tantas outras obras. Quem não conhece a VFK Educação, né? Então, é uma alegria contar aqui com a presença dos nossos painelistas, com a generosidade de cada um deles, de nos alegrar e brindar com a presença deles para tratar de um tema tão interessante. O palco é de vocês. Olá, colegas, novamente. Hoje o pessoal vai enjoar um pouco de mim aqui, viu, Jordã? Mas eu estou muito feliz porque eu acho que está tudo conectado. O que a gente falou antes e com o que a gente vai falar agora. O nosso painel é sobre sistemas registrais. Eu vou fazer uma breve entrada, uma breve apresentação de uma pesquisa que ainda está em curso, mas eu quero dividir um pouco com o que eu senti e depois vou passar para a nossa grande estrela, que vai falar sobre essa pesquisa, que eu acho que todo mundo aqui já sabe um pouquinho, mas tem que saber mais com profundidade, que é a Bianca, sobre a pesquisa comparativa com o sistema registral norte-americano. E o Dr. Vitor Kimpel, que tem uma obra que eu quero recomendar fortemente. Hoje eu quero recomendar várias obras, tá? Mas essa obra aqui, não, é essa que eu quero recomendar, que é a tese de livre docência do Dr. Kimpel, falando sobre sistemas registrais mundiais. É de uma completude e de uma profundidade impressionante, Dr. Vitor. Obrigada por ter feito isso por nós, viu? Por a gente ter uma obra dessa magnitude aqui à disposição. Eu até disse para ele que eu trouxe a minha, está toda amassadinha. Eu não gosto de maltratar livros, mas é que eu reli muito e eu quero depois um autógrafo, por favor. Mas eu vou iniciar falando só essa abertura, um pouquinho dessa pesquisa que está em andamento, e passo para doutora Bianca, e depois o doutor Kimpel vai fazer perguntas, coisas, estou até com medo. Podemos começar? A ideia do nosso painel é isso: sistemas mundiais de registro. O que aprender com as diferenças? A gente teria aqui um congresso para falar sobre isso, né? Ou seja, teríamos também diversos enfoques e contextos. Eu trouxe um case de estudo
E muito me honra, estamos aqui com o representante do Colégio Registral da Espanha, Dom Fernando, aqui na frente, que presença internacional. E também muito me honra o mestre Lamana, que possibilitou uma série de pontes e conexões para que essa pesquisa começasse a tomar forma. O âmbito da pesquisa é uma dupla titulação doutoral em andamento, que é com a Univale em Ciências Jurídicas, também aqui fazendo crédito à doutora Bianca, que nos estimulou fortemente a fazer, com a Universidade de Alicante, na Espanha, que é uma universidade referência em direito. E para nós, eu falo nós porque o Rafael, meu marido, também está na dupla titulação na Espanha. Foi assim extremamente engrandecedor estar naquele momento com pessoas que conhecem tanto de registro de propriedades, do sistema jurídico, numa universidade de ponta, referência na Europa, e a gente ainda está, né, nesse processo. E aí, o objetivo é mapear as categorias do registro de propriedades da Espanha, para a gente comparar com o nosso sistema e ver o que é bom para os dois. E com um fito propositivo. O meu orientador Dom Pedro, que é Femenia, uma das referências, livre-docente em direito civil, etc. Ele gostou muito da minha pesquisa. Ele falou que vai ser incrível, porque tem um objeto de aplicação. E eu adorei. O Rafael falou assim, ele é suspeito, porque ele é teu orientador. Mas eu acho que vai ser incrível mesmo. Quando ficar pronto, espero estar aqui novamente na plenária para trazer as conclusões. Mas eu quero adiantar algumas coisas já. A fase da pesquisa, qual que é? Eu já concluí os créditos formativos, então essa parte já foi. Nós fizemos 2 meses e meio de investigação na Espanha. E, de verdade, gente, foi uma investigação profunda. Porque a gente, olha o nível assim, da pesquisa na Espanha, que a gente tem que aprender com eles. Aí já começa um ponto de análise para nós. Nós chegamos lá, cada orientador veio nos receber. A gente achou assim, que a gente ia se apresentar e ir embora. Tá? Não, cada um veio nos receber. O primeiro mostrou para o Rafael onde ele ia trabalhar todos os dias. E o Dom Fernando me acolheu no Departamento de Direito Civil e me deu a sala. A sala era a Biblioteca de Direito Hipotecário. E eu tinha a chave da Biblioteca de Direito Hipotecário. E assim fiquei na Espanha com a chave da Biblioteca de Direito Hipotecário, trabalhando todos os dias. Incrível. Quando saía de lá, onde eu ia? Nos registros de propriedade. Estive em Alicante, obviamente, em Madrid, estive em Madrid com alguns colegas, estive num colégio, etc. Em Barcelona, estive com Dom Fernando Mendes, no registro mercantil em Barcelona, conheci a estrutura deles, e ele ficou conversando comigo, de verdade, por umas 3 horas, me dando aula do registro de propriedade. Lamana, muito te agradeço por essa ponte. Quem fez toda essa ponte, olha, quem quiser pontes e conexões internacionais, tem que falar com o mestre Lamana, de generosidade ímpar. E, recentemente, fato, tive o apoio do Colégio de Registradores da Espanha, que o Dom Sérgio Saavedra, que me acolheu muito, e vários colegas. E, recentemente, fiz uma formação do Registro 4.0 Interoperabilidade pelo Ministério da Justiça da Espanha. Então, realmente, já tem um corpo essa pesquisa. Eu estou dizendo isso para explicar o corpo, né? O que eu vi até agora. E aí eu faço uma baliza para a gente entender por que os sistemas têm simetrias. O regime jurídico do registrador imobiliário, do registrador de propriedades, do registro na Espanha, se assemelha ao nosso por quê? É uma função pública, com habilitação em concurso, na Espanha, oposição, profissionais do direito, então é regime serviço público prestado em caráter privado, então prestação em caráter privado, remuneração inclusive por emolumentos, aranceles, né, no caso da Espanha, responsabilidade civil do registrador, subsidiário do Estado, mas do registrador, e gestão do serviço. Então, todos esses pontos são de encontro. E nessa perspectiva comparativa, temos 3 sistemas no mundo que têm
todas as similitudes, que é Espanha, Chile e Brasil. Aliás, depois eu gostaria muito de saber se temos um registrador chileno para conversar um pouco. Está fazendo falta aqui. Aliás, fazendo também o crédito, a doutora Mônica Jardim, infelizmente não está conosco por motivo de força maior. No sistema de registro, fólio real, registro de direitos. Eu não vou explicar aqui o que é cada coisa, aqui, porque a gente está numa palestra, né, numa plenária qualificada, e também seriam outras palestras. Circunscrição, diversos princípios instrumentais e substantivos conexos. A exemplo da rogação, a qualificação, que é muito forte. Dom Fernando aqui no país, viu? A qualificação registral é como na Espanha. Dom Fernando me perguntou se a gente qualificava títulos, por exemplo, de notários. Nós qualificamos. É a mesma forma. Prioridade, trato sucessivo, continuidade, tudo isso está igual. A gente está falando da mesma coisa. Agora, diferenças sistêmicas. O que eu acho que faz a gente crescer, a gente conhecendo as diferenças de um outro ordenamento. Primeiro, na Espanha, olha que interessante, a regra da inscrição é declaratória, não é constitutiva. É constitutiva para hipotecas, por exemplo, mas para o geral ela é declaratória. Só que, olha que interessante isso. É um sistema vinculado muito à força do instrumento público, da escritura. Então, a escritura é obrigatória sempre, só por título judicial. Essa nossa circunstância de ter instrumento particular para tudo não existe lá. E isso é muito forte. Aí, por exemplo, a tradição, né, a tradição, ela ocorre por uma cláusula na escritura. E aí tem o problema da eventual facultatividade. O registro lá é obrigatório? De regra, não. Tem circunstâncias. Por exemplo, o aproveitamento de turnos, que seria tipo uma multipropriedade, aqui um time-sharing, aí é obrigatório. Mas de regra, não. Mas ele é tão estimulado pelos seus efeitos e também por algumas questões que aí o Dom Fernando Mendes me falou. Eu acho que não é bem facultativo. Por quê? Tem o trato sucessivo, então você não consegue registrar também se o colega anterior não registrou, entendeu? Mas é muito forte essa questão do instrumento público, da escritura, que eu penso que é uma força sistêmica grande deles e que a gente poderia olhar com atenção. A publicidade também, na Espanha, a gente está caminhando com algumas questões, porque vai pelo legítimo interesse. Aqui a gente tem uma publicidade mais ampla. De regra, no Brasil, no Fernando, a gente tem uma publicidade irrestrita. Mas a gente tem aproximado, por conta do regramento agora de proteção de dados, para começar a pensar sobre isso. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa questão do legítimo interesse, enquanto isso pode ter que reformular nosso sistema. E a segurança jurídica? Aí é uma tese, né? Por que eu não falei que a segurança jurídica é igual, né, como princípio supra ali? Porque isso é um capítulo próprio de tese mesmo. Existem, como no Brasil, esses princípios, inoponibilidade, ou seja, que é a faceta passiva da segurança jurídica, né, porque ninguém pode opor um direito que não foi inscrito, existe isso muito claramente no 32 da Lei Hipotecária da Espanha. A legitimação, que é o juris tanto, que é a regra, que o título que foi inscrito, até que se declare desconstituído, como no Brasil, ele tem efeitos perante terceiros, só que aí é que eles têm, que é a nossa crítica. E que a gente tem que trabalhar isso mais, e assim, é um dever de todos nós como registradores, que é o fortalecimento da fé pública, que é o 34 da Lei Hipotecária, que é o terceiro adquirente de boa-fé, por título oneroso, não ser atingido por eventual ineficácia. E a gente tem um problema muito sério aqui, que são as decisões judiciais, que não respeitam a fé pública, não respeitam a 3.097. A gente teve recentemente decisão do STJ reforçando uma circunstância totalmente extra-fólio, quando a gente falava na Espanha, eu conto isso para vocês, que isso que poderia ser atingido, quando
deu essa última decisão do STJ, nós estávamos na Espanha. E eu mandei para o meu orientador, para o grupo de pesquisas, e eles não acreditam como que algo extra-registro, por exemplo, uma eventual execução fiscal de 1/10 atrás da aquisição que não estava no fólio, que não está na matrícula no fólio, pode atingir um terceiro de boa-fé com título oneroso. Não pode. E a gente tem que ser muito forte nesse ponto. Não pode. A gente não pode tolerar isso. E está aí um trabalho coletivo para a gente estimular essa importância de se proteger esse patrimônio jurídico da sociedade brasileira, que é o registro de imóveis. Então, esses pontos eu coloco. E ainda tem aí diferenças institucionais. Diferentemente do nosso regime jurídico constitucional, que tem essa vinculação aí o delegante e fiscalização do judiciário, na Espanha é Ministério da Justiça. Mas tem muita proximidade. A Direção-Geral de Seguridade Jurídica e Pública agora, que antes era a Direção-Geral do Notariado dos Registros, que faz um controle, exerce uma função regulatória também muito forte, a capacidade intelectual e regulamentar incrível, e eles fazem esse trabalho ali. Mas o que é mais incrível é a corporação, é o Colégio de Registradores. O Colégio de Registradores ele tem uma similitude ao nosso operador nacional, Jordão. Ele também é uma pessoa jurídica de direito público, né, com uma natureza aí sui generis autárquica, tá? Regulada com base em leis e regulamentos da Direção-Geral, e existem contribuições também que os registradores aportam ao colégio. E o colégio possibilita que se faça muita coisa. Então, esse mapa, o nosso mapa aí, se vocês pegarem o benchmarking, a referência é o mapa da Espanha. O Educa-RI vem do Aprenda, que é uma plataforma que eles têm lá, de educação corporativa. E tudo é feito colaborativo. Claro que a gente tem um problema aqui, a gente tem quase 3.700, lá são 1.000 registros. Quando a gente fala em cadastro e registro, que é o outro ponto, lá é um cadastro único nacional, aqui a gente tem cadastro em cada município, então a coisa, a complexidade é grande. Mas nós temos que pegar esse benchmark, essa referência, e fazer acontecer aqui. E eu acho que a gente tem muita força. Agora, eu penso que a mudança de precedente, de paradigma, na verdade, é a nossa contribuição e a associação obrigatória. Porque aí a gente vai poder fazer muita coisa. Então, eles são a referência nesse aspecto. Também teria um ponto do caráter central das normas e competências autônomas. Diferentemente do Brasil, que são 27 regulamentos de emolumentos, lá é nacional. Isso facilita. Uma outra questão, a oposição. A oposição dos registradores, ela inicia por uma carreira. Que aí existem, né, questionamentos, enfim, aqui nós sabemos, é diferente. Aqui no Brasil nós fazemos o concurso e escolhemos de acordo com a classificação. Só que a remoção, a gente não remove se não for por um outro concurso. Na Espanha, não. Eles vão fazendo, ascendendo a carreira. Isso é muito forte, assim, essa questão de visão como carreira, né? Visão. E outro ponto. Eles falam muito. Nós somos funcionários públicos. E aí, eu até no começo eu falei, será que eu estou errada? Mas é isso, a gente tem que se empoderar da função pública. E ninguém vê o registrador diferentemente disso lá. Todo mundo fala, o Rafael está fazendo uma pesquisa, amanhã ele vai falar no comitê, sobre órgãos centrais, etc. E aí o Rafael fala, mas ninguém tem dúvida sobre a questão de ser um agente privado regulando dados? Aí todos dizem, sabe o quê? Não, eles são funcionários públicos. Nós somos também exercentes de função pública e a gente tem que falar isso. Eu acho que está faltando a gente falar isso mais. Nós exercemos uma função pública, nós somos agentes do Estado.
Isso empodera muito eles, institucionalmente. Eu percebi muito isso. Eu acho que é algo que a gente tem que receber. Olha, eu sei que tem muita coisa boa também que a gente tem que mostrar para eles, mas eu estou aqui na função de apresentar o deles para nós, tá, gente? Não fiquem com problema de autoestima. Até porque depois a Bianca vai falar muitas coisas boas. O que está em estudo ainda, que eu acho que eu vou ter algo a apresentar depois de defendida a tese, que é cadastro e registro, essa integração de 2015, que eles fizeram muito bem. E muito também pela facilidade ali dessa cooperação de cadastro. Eu colocaria aqui um outro pilar, que é o ambiental, que eu tenho que falar sobre isso. A gente conversando hoje com a Lala, etc., eles têm nas matrículas o nível de poluição, de energia da unidade. Eles averbam nas matrículas isso. Olha só, gente, o que a gente pode fazer. Eu estou pensando assim, eu sair daqui e ir lá falar com o município de Londrina para a gente averbar uma série de coisas. Olha que incrível. Então, tem que colocar qual que é o nível de emissão de energia daquela unidade no fólio, na matrícula. E isso que está em vacácio, né, estão no ano aí de organização, que é essa reforma de 2023, que é o registro digital, em cumprimento às diretrizes da União Europeia, e ali não vai ter papel mais. Hoje eles usam até fax, né? É verdade, eu revi o fax lá. Eu não sabia mais que existia fax, eu vi fax. Mas vai acabar, não pode. E isso está acontecendo, e reformou fortemente a lei hipotecária. O Fidelis está aí? Acho que não, né? Cadê você? O Fidelis fala muito de tokenização, e eu estava conversando com ele sobre isso. O fólio agora que eles estão fazendo, 100% digital, é o fólio que abre possibilidade da gente fazer tokenização na matrícula. A gente já abrir os tokens. Não é isso, Fidelis? A gente vai poder fazer isso. Eles vão poder fazer isso já. Está lá, está na lei hipotecária já. Não tenho muita conclusão para isso ainda, espero falar sobre isso o ano que vem. Mas é incrível. E, Dom Fernando, obrigada, viu? Obrigada por estar conosco aqui. Obrigada. E, ao final, que eu deixo aqui é um convite para a ação, que a gente tem que discutir, a gente tem que dialogar, a gente tem que sistematizar, a gente tem que reconhecer os nossos pontos fortes e fracos, e a gente tem que evoluir. E é isso que eu espero que a gente faça a partir de então. Obrigada. Parabéns, querida. Ao final? É? Não tá. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu Deus. A Carol aqui com registrador imobiliário espanhol, com autor de livro de sistemas, que também tratou do sistema espanhol, muito corajosa. Ainda bem que não tem nenhum registrador norte-americano aqui, que eu não sou tão corajosa como ela. Queria agradecer muito ao convite do IRIB, na pessoa do nosso querido, grande presidente, Jordan, que não apenas é registrador imobiliário na nossa Ilha da Magia, Florianópolis, mas é um poeta, é um músico, é um compositor, e muito me honra ser representada e liderada por uma pessoa tão ímpar como tu, Jordan. Queria agradecer também o convite da Luísa e da Carol para participar desse encontro feliz que a gente está tendo aqui no Rio de Janeiro. A Luísa ontem nos brindou com a homenagem aos pais dela, e acredito que ela tenha nos representado a todos pela gratidão que ela tem em relação à sua origem, em relação à sua família. A Carol é minha amiga de anos e nossa agora mais famosa apresentadora do Hipcast, e com 1000 ideias do Educa RI, sempre atuante, sempre inovadora, sempre com essa simpatia que vocês conseguem ver, essa oradora maravilhosa, e que alegria para mim participar contigo desse painel e a gente tratar um pouquinho mais sobre o sistema espanhol e o norte-americano. E o Dr. Vitor Kimpel, é uma honra lhe conhecer pessoalmente. Eu já era grande admiradora do professor. O senhor é responsável há 24 anos
pela formação de muitos de nós nos cursos preparatórios do concurso da área extrajudicial. E é incrível hoje poder aprender um pouquinho mais com o senhor sobre os sistemas jurídicos que o senhor tratou, além do espanhol, o inglês, o alemão, o brasileiro, o português. Então, enquanto eu e a Carol, a gente fica 4, 5 anos estudando um sistema, o doutor Vitor vai lá e já estuda 5, publica livro, e que bom que nos presenteia hoje aqui com a presença. E não podia deixar de agradecer também o carinho da Associação de Registradores Imobiliários do Rio de Janeiro, na pessoa do colega Sérgio Ávila, que nos recebe de braços abertos aqui no Rio, que continua lindo. E fiquei muito feliz com a homenagem da medalha Mérito Registral, recebida pela Arige anteontem. E o que mais me deixou feliz é que eu recebi junto com o Dr. Lamana Paiva. E a gente estava no palco juntos recebendo essa homenagem, né, da nossa associação do Rio de Janeiro. Então, assim, subir ao palco com o Dr. Lamana Paiva, para mim, já é o ápice da minha vida profissional e acadêmica. Não tem mais nada para vir pela frente. Bem... deixa eu contar um pouquinho para vocês do contexto dessa tese, desse estudo. Eu defendi essa tese de doutorado em abril do ano passado. E um pouquinho antes da defesa, o meu orientador, o querido professor Agripino, ele me presenteou com o Como se faz uma tese, do Humberto Eco. E ele disse o seguinte: Bianca, não te preocupa, a tua tese vai ser lida no máximo por 5 pessoas. Que provavelmente vão ser os membros da banca. E olhe lá, porque vai ter membro da banca que, né, vai direto para as conclusões. E aquilo me trouxe uma frustração muito grande, porque a gente não passa 4 anos estudando um tema, levantando dados, para não ter a oportunidade de compartilhar informação e compartilhar conhecimento. Então, no dia da defesa, eu já... montei, não sei como é que eu falo, divulguei um canal do YouTube com a ajuda da Chay para que a transmissão fosse ao vivo para os colegas registradores. Por mais angustiada e ansiosa que eu tivesse os colegas do Brasil todo me verem sendo massacrada pela banca examinadora, foi algo que eu senti que, tudo bem, 5 pessoas vão ler a tese, mas pelo menos algumas outras vão, né, poder ouvir e participar aqui junto comigo da defesa junto à banca examinadora. Então, foi um momento assim tenso, mas que me deixou orgulhosa, feliz pelo compartilhamento da informação. O motivo do estudo desse tema é porque, desde que eu entrei na atividade, em 2006, como registradora de imóveis em 3 Passos, no Rio Grande do Sul, hoje eu sou titular em Joinville, Santa Catarina, que eu ouço tanto de leigos quanto de juristas, e juristas os mais renomados, incluindo presidente do Supremo Tribunal Federal, que o nosso sistema registral imobiliário é inseguro, é excessivamente burocrático, é arcaico, é caro. E quando essas críticas vêm em relação ao nosso sistema, elas vêm praticamente acompanhadas de um elogio ao sistema norte-americano, que seria mais barato, que seria mais eficiente, que seria mais seguro. Com essa oportunidade, então, eu e o meu esposo, de fazermos o doutorado da Univale, Universidade do Vale do Itajaí, em dupla titulação com a Delaware Law School, eu não tive dúvidas que o meu objetivo seria estudar melhor o sistema norte-americano para responder esse questionamento que é de todos nós. Afinal de contas, qual que é o sistema mais seguro, mais eficiente e mais barato? É o sistema registral imobiliário brasileiro ou é o norte-americano? E o objetivo não era necessariamente chegar a uma conclusão que o nosso sistema é melhor. O objetivo era conseguir contrapor essas críticas que a gente ouve no dia a dia
completamente sem base, sem informação, sem dados. E para a gente conseguir defender o nosso sistema, ou até trazer melhorias, né, ideias para o legislador nacional, nós precisamos estudar a fundo o sistema comparativo para ou trazer as novidades, né, e as forças do outro sistema, ou para pelo menos a gente conseguir se defender e saber que o nosso sistema, sim, é excelente. O levantamento de dados em relação à segurança jurídica levou em consideração toda a legislação nacional e a norte-americana. Quanto ao custo, elemento determinante custo, houve levantamento de dados relacionados a 3 estados brasileiros e 3 estados norte-americanos. Os brasileiros foram Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, porque eu sou registradora de imóveis lá, e Rio de Janeiro e São Paulo, porque a gente já tinha os dados do relatório do Banco Mundial, o Doing Business. E, em relação aos Estados Unidos, houve levantamento de dados do estado de Nova York, Califórnia e Delaware, porque foi em Delaware que eu fiz a minha dupla titulação e foi onde eu fiz a pesquisa. E quanto à eficiência, eu comparei dados de Joinville, onde eu sou registradora de imóveis, com Newcastle County, que foi o registro de imóveis que muito bem me recepcionou e muito bem me acolheu nessa pesquisa e nessa experiência nos Estados Unidos. Que eu digo para vocês assim, que vale muito a pena, para quem tem dúvida em relação a fazer um mestrado, um doutorado de dupla titulação. Às vezes a gente fica questionando, mas como que eu vou me afastar 2 meses do cartório? Como que eu vou me afastar, no nosso caso, 4 meses do cartório? A partir do momento que vira um projeto acadêmico e um projeto familiar, que a gente leva, inclusive, os filhos e matricula os filhos na escola, fica muito mais leve e fica muito mais tranquilo e vira uma experiência para a família, como acredito, né, Carol, que tenha sido o caso de vocês também, de ter levado aqueles 2 pimpolhos lindos. Em relação à segurança jurídica, quais são os comparativos que eu gostaria de trazer, né, para os nossos colegas? Nós temos um sistema jurídico de common law, no sistema norte-americano e civil law no Brasil. Nós temos a nossa fiscalização pelo Poder Judiciário, enquanto eles são fiscalizados pelo Poder Executivo, mas não é o principal em relação a esse elemento determinante que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Algo que me chamou muito a atenção foi o requisito de ingresso na atividade. O registrador de imóveis, o Mr. Michael Kozikowski, que me recebeu no Newcastle County, ele não tinha formação jurídica. Ele não era formado em direito. E ele é registrador de imóveis, até hoje. E aí eu verifiquei que nos 50 estados norte-americanos existem 2 regras básicas. Ou o registrador de imóveis é nomeado pelo governador, ou ele participa de uma eleição para um mandato de 4 anos. Nós, aqui, ingressamos na atividade por concurso público, que o Dr. Kimpel tanto nos ajuda a passar. E nós somos, sim, profissionais do direito. Artigo 3º, lá da nossa Lei dos Notários Registradores, 8.935. Isso já me chocou. Isso, quando eu vi que o registrador de imóveis, que muito bem me recebeu, não era formado em direito, eu já senti assim, a diferença fundamental em relação aos sistemas. Vocês imaginem nós termos registradores de imóveis aqui no Brasil eleitos de 4 em 4 anos como um vereador. Vocês imaginem se nós fôssemos nomeados politicamente. Né? Na nossa sociedade, da forma, né, como a gente trabalha, eu acredito que não daria certo. E por que eles conseguem não ter formação jurídica? Porque o registrador de imóveis norte-americano, ele não faz uma qualificação material do título.
como na Espanha, ele não verifica se no título a Denise, que está me vendendo o imóvel, realmente é a proprietária daquele imóvel. Ele não verifica a disponibilidade daquele imóvel. Ele verifica apenas aspectos formais, como foi apresentado um contrato, está datado, está assinado, foi recolhido o transfer tax, mas não analisa juridicamente os elementos essenciais ali do negócio jurídico. Então, em função disso, não haveria necessidade mesmo de haver um profissional do direito e uma formação jurídica desse registrador de imóveis norte-americano, pelo fato de eles terem, né, não um registro de direitos, como nós, mas um registro de documentos. Eu questionei também o Mr. Michael Kozikowski sobre quantas ações ele respondia atualmente em função de eventuais erros praticados pelo Recorder of Deeds, né, de Newcastle. Ele nem entendeu a minha pergunta. Ele assim, como assim? A gente tem imunidade. Não há possibilidade, por um erro registral, de o usuário que teve um dano, né, que foi prejudicado, ingressar com ação judicial de responsabilização civil contra o Estado ou contra o registrador de imóveis ou contra o condado. Então, também me chamou muita atenção essa sovereign immunity que eles têm, nessa sovereign clause que eles têm na Constituição Federal norte-americana, que impede, restringe bastante o ajuizamento de ação por busca de indenização em relação à eventual falha registral. E nós aqui, acredito que o sistema seja muito mais seguro, na medida em que o usuário está coberto pela responsabilidade objetiva do Estado e subjetiva, subsidiária do registrador de imóveis. Então, havendo um erro com nexo causal e dano, o nosso usuário está coberto, enquanto o usuário norte-americano não teria de quem cobrar e onde reclamar. Mas algo que eu considero o principal elemento da segurança jurídica do nosso sistema é algo que a gente viu na palestra do nosso querido colega, Dr. Ivan Jacopetti, ontem, que existe desde 1843, que é a não tão valorizada por nós, ou talvez não tão valorizada pelos nossos usuários, a nossa querida certidão. Então, o Dr. Lamana Paiva ontem falou que a certidão é o curriculum vitae do imóvel, né? Adorei a expressão. E por uma certidão que hoje o usuário não precisa sair de casa, solicita de forma eletrônica e recebe em até 4 horas, em Santa Catarina, por R$ 26, né, Lúcia? 30? Nós verificamos, por um estudo que o CNJ fez, que a certidão de inteiro teor catarinense tem o valor mais baixo dentre as 27 unidades federativas do Brasil. Então, por R$ 30, né, um McDonald's, alguém, sem sair de casa, solicita uma certidão, recebe eletronicamente em poucos minutos. O nosso prazo médio hoje está em 6 minutos, em relação, mas já vi que vai melhorar. O Dr. Maurício Passaia, nosso presidente do Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina, que utiliza o Asgard, que é o mesmo sistema que eu utilizo, ele já está num piloto que já está aprovado, e as certidões de inteiro teor dele são automatizadas, levam 8 segundos, de acordo com a palestra da nossa querida Denise, e não exige material humano, não exige demanda de energia e de tempo da equipe. Então, as certidões de inteiro teor recepcionam o pedido pelo NR, ingressa no sistema, verifica se as imagens correspondem, né, às imagens do arquivo, insere o selo de fiscalização, o selo digital de fiscalização, e depois assina eletronicamente com o certificado digital do próprio titular e devolve à plataforma eletrônica. Então, não apenas o currículo vitae do imóvel vem nesse documento com fé pública, mas as informações relacionadas aos titulares de direitos reais
desse imóvel. Eu consigo verificar quem é o proprietário, se o proprietário é casado, qual o regime de bens, CPF, dados de qualificação. Eu consigo verificar constrições, eventuais indisponibilidades. Então, é uma segurança para nós em relação ao due diligence que qualquer adquirente ou credor faz em relação a um determinado imóvel, fenomenal. Fenomenal. Eu fiquei muito mais fã da certidão depois que eu vi que no sistema norte-americano não existe o fólio real, diferentemente do que a Carol levantou no sistema espanhol. Então, eles não têm uma matrícula. Não existindo uma matrícula, não existe onde concentrar nosso... De novo, querido Dr. Ramana Paiva, com o nosso princípio da concentração, né, na matrícula. Não existe onde concentrar essas informações relacionadas aos titulares de direitos reais e ao imóvel. E, em função disso, a pesquisa, a busca pela informação, que eles chamam de title search, é muito demorada e é muito cara. E é preciso contratar um profissional especializado em title search, que eles chamam de title searcher, que alguns registradores de imóveis chamam de detetives. Não, são verdadeiros detetives que fazem busca pelo indicador pessoal para verificar toda a cadeia dominial, buscas no Poder Judiciário para verificar eventuais ônus, eventuais partilhas, busca nos órgãos ambientais e assim, né, continuam. E depois dessas semanas de pesquisa e de busca por informações, a conclusão deles, que é um report, né, um relatório, não tem fé pública, como a nossa certidão tem. Então, não se tem certeza se a conclusão daquele title search chegou ao proprietário real do imóvel que está sendo objeto de transmissão de propriedade. Em relação à eficiência, a eficiência, como eu expus para vocês, o levantamento de dados foi do condado de Newcastle e de Joinville, né? E esse número trazido aqui para vocês, que fechou em 8 dias e 2 horas em Joinville, a média do primeiro, do segundo e do terceiro registro de imóveis, e 21 dias e meio no Newcastle County, não chama muita atenção em relação ao prazo de registro stricto sensu. A gente consegue verificar que são muito parecidos ali, 8 dias e meio nos Estados Unidos, 7 dias no Brasil. Hoje já caiu, em função da 14.382, né, que quando não há condições especiais, a escritura pública de compra e venda ela deve ser registrada no prazo de 5 dias, esses números hoje já são excessivos e superados pela redução de prazo trazida na nossa 6.015. Mas o que eu queria apontar aqui para vocês é que a principal diferença em relação a tempo e eficiência é em relação à fase da busca pelas informações, a fase do due diligence. Enquanto nós tínhamos o provimento lá do CNJ, e a nossa certidão tinha que ser emitida no prazo de 2 horas, em Newcastle nós tínhamos 12 dias, 14 dias para essa fase de title search. Na época, esses dados levantados de 2021, nós estávamos com uma média de 70% de títulos de certidões solicitadas de forma online e 30% físicas. Hoje, esse número também já mudou em função do SAEC, né, administrado pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis, e a nossa realidade é que já 90% das nossas certidões já são online, contra 10% físicas. E na parte do e-protocolo, nós tínhamos um 85% de protocolos físicos contra 15% de protocolos eletrônicos. Na realidade norte-americana, é o contrário. Eles têm 85% de protocolos eletrônicos, porque tem uma assinatura eletrônica mais facilitada, que nós não temos, e 15% são apresentados fisicamente. Então, acredito que nesse ponto aqui, a gente tem muito a melhorar. Principalmente com a massificação da assinatura eletrônica avançada, a regulamentação que precisa vir do CNJ em relação à assinatura eletrônica qualificada, para que a gente possa, pelo registro de imóveis, aceitar
assinatura eletrônica pelo GovBR, que não tem custo para o cidadão, enquanto que ICP Brasil não é qualquer brasileiro, né, que tem em função do seu custo e do seu tempo, né, de validade. Quanto ao custo, me chamou muita atenção a questão da necessidade e obrigatoriedade de contratação de advogado em 24 dos 50 estados norte-americanos para a transmissão de imóveis. Então, se eu quero vender um imóvel ou quero comprar um imóvel, necessariamente eu preciso contratar um advogado e esse advogado precisa formular, redigir o deed, né, que é ali o contrato de transmissão de propriedade, que nos estados pesquisados seria obrigatório e faria parte, né, desse somatório do custo até se chegar ao registro estrito sensu. Algo também que diferencia muito o nosso custo em relação ao norte-americano é a fase de busca de informações. Ali a gente tem ali, ó, $162, $425 pelo Title Search, pelo Title Abstract. A gente tem $4.690 pelo Title Insurance, num imóvel de $1 milhão. O deed, né, que seria comparativo à nossa escritura pública, é $1.500 contra $345, e o registro mesmo em si é muito parecido. O nosso ficaria em $342 contra $387, né, do sistema norte-americano. Então, não é o registro estrito sensu que cria essa diferença de 0,7 para 0,07%. São outros fatores, outros elementos que formam esse custo pela transmissão de propriedade. No imóvel de $500 mil, ficaria 0,7% contra 0,1% no nosso sistema. Num imóvel de $100 mil, 1,8% contra 0,7%. E no Minha Casa Minha Vida, a gente teria 3,2% de custo no sistema norte-americano contra 1,4% no nosso sistema. Isso, claro, comparando ali Newcastle e a tabela de emolumentos de Santa Catarina. Então, a gente verificou que imóvel de $1 milhão, 500 mil, 100 mil, 50 mil, o custo norte-americano, e aí eu retirei dessa base de dados o imposto de transferência, por similares em relação a percentual, eles ficam sempre superiores no sistema dos Estados Unidos. E aí eu cheguei num seguinte problema e no seguinte impasse. Como que eu vou conseguir convencer a banca examinadora que, após 4 anos de pesquisa, eu, Bianca, irrelevante, concluí de forma diferente do Banco Mundial, que, nesse projeto do relatório Doing Business, levantava vários aspectos relacionados ao ambiente de negócios. Um dos aspectos é registro de propriedade, e no registro de propriedade nós estávamos em 133ª posição, dentre os 190 países pesquisados, e os Estados Unidos em 39ª posição. Então, assim, onde é que está a falha na minha pesquisa, onde é que está a falha na pesquisa do Banco Mundial? E aí, analisando os anexos e os relatórios do próprio Doing Business, foi muito fácil verificar que os procedimentos utilizados nessa pesquisa do Doing Business, eles apresentavam muitas inconsistências. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro apresentavam um custo de 0,6% e 0,5%, tirando o imposto. Nova York, 0,3%, Los Angeles, 0,3%, mas eles não computavam alguns custos que faziam parte da operação, como a contratação do próprio profissional da advocacia. Então, essas inconsistências foram levantadas, né, por se observar que o Banco Mundial utilizava uma metodologia com porta aberta, assim, com muita subjetividade de interpretação, 2 pesos e 2 medidas para cada sistema que eles analisavam, entre os 190 países, omissão de procedimentos em relação ao sistema norte-americano,
e inclusão de procedimentos desnecessários, em relação ao nosso sistema. E meio ano antes da tese, eu recebi a notícia de que, em função de algumas denúncias que o Banco Mundial recebeu quanto à maquiagem relacionada ao ranqueamento, principalmente em relação aos Estados Unidos e à China, que são os principais financiadores do projeto. E, após uma longa investigação, se concluiu que alguns dados eram, sim, manipulados para favorecer o ranking de alguns países. E, em setembro de 2021, houve uma descontinuidade desse projeto, que é uma pena, né? Uma pena. Eu acredito que eles poderiam melhorar a metodologia, mas não necessariamente descontinuar o projeto, porque muito nos auxiliou até hoje, e a gente verificou pela palestra aqui hoje dos colegas, né, do Registro de Imóveis do Brasil. Mas aí eu tinha a minha explicação para a banca examinadora quando questionada sobre essa questão específica. A conclusão da tese foi, então, sim, no Brasil nós temos um sistema mais seguro, mais eficiente, mais barato que o sistema norte-americano. E as proposições ainda para o nosso sistema, tendo em vista todas as informações levantadas, é necessidade de um fortalecimento ainda maior do princípio da concentração registral, com a sugestão da retirada daquelas exceções da Lei 13.097. Uma maior uniformidade, uma integração tecnológica que está agora vindo, né, pelo Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis. A doutora Ramana trouxe a notícia ontem para nós também, que todos os nossos registros de imóveis já estão integrados na plataforma eletrônica. Isso é uma alegria, principalmente para os nossos usuários. A universalização do uso da assinatura eletrônica. Acredito que o GovBR vai facilitar bastante o uso do protocolo eletrônico. E uma criação de uma Central Nacional de Gravames, que houve um estudo e acredito, né, que essa elaboração vai ser continuada pela nova gestão do Operador Nacional do Registro Eletrônico de Imóveis. Então, para aquela menina lá de abril, né, que recebeu a informação de que a sua tese seria lida por, no máximo, 5 pessoas, eu tive a alegria agora de conseguir publicar essa tese. Estão todos convidados, né, a trocar ideias sobre o tema. E, em julho desse ano, eu fui chamada pela Universidade de Delaware para receber uma premiação de melhor tese do exercício de 2021 e 2022 da Delaware Law School, que também muito me honrou, porque é uma crítica... Obrigada. Porque a tese traz uma crítica ao sistema norte-americano, e mesmo trazendo uma crítica ao sistema norte-americano, a Delaware Law School entendeu que fazia sentido. Convido todos, então, hoje para o lançamento oficial, né, do livro Registro de Imóveis, Brasil versus Estados Unidos. Está disponível também na versão Kindle, né, versão eletrônica, para quem prefere esse tipo de leitura, na Amazon. E eu agradeço a todos vocês, todos os colegas, todos os registradores de imóveis do Brasil, todos os estudiosos do sistema registral imobiliário, por fortalecerem dia a dia o nosso sistema registral. Graças à nossa paixão pela atividade, ao nosso brilho nos olhos, ao nosso comprometimento, à nossa vontade de estudar, ao fato de nós estarmos aqui hoje trocando ideias, que o nosso sistema se fortalece mais e mais a cada dia. Nós precisamos, né, convido a todos para que a gente se afaste desse complexo de tupiniquim que todos nós temos, de achar que o que é nosso é pior do que o que é norte-americano, porque o nosso sistema é um orgulho. E convido a todos também para defenderem o nosso sistema registral imobiliário, o nosso sistema do registro de imóveis do Brasil, quando ouvirmos críticas que nós entendamos que sejam infundadas. Então, muito obrigada a todos pela atenção nessa tarde. Obrigada. Acho que esse aqui nem tem nada.
Maravilha, hein? Espetacular. Né? Cumprimentar a doutora Bianca, a doutora Carol, né? Cumprimentar a plateia, né? Nesse sol lindo que está lá fora. Até achei que à tarde não viria ninguém, que iriam todos para a praia e tal, mas estão aqui, então, uma surpresa, né? Encontrá-los. Doutor Sérgio, queridíssimo, doutor Lamana Paiva, sua esposa, também cumprimentá-los. Lamentei muito a derrota do Inter lá com o Fluminense, lamentei mesmo, né? Depois que o São Paulo foi campeão, aí a minha alegria passou para o Inter, que eu tinha certeza que ia ganhar aquele jogo, né? Tinha um time mais forte, né? Mais competitivo, mas no fim o Fluminense acabou dando uma... Eu ia até mandar uma mensagem antes, eu falei, ainda bem que não mandei, né? Ia te mandar uma mensagem, mas depois o Fluminense virou ainda no jogo, né? Porque eles queriam ir para os pênaltis, na verdade, mas aí... E cumprimentar todos os queridos, né? Aí a primeira questão que a gente coloca seria exatamente o estudo, né? Por que estudar sistemas de transmissão imobiliário, né? E essa foi uma pergunta que eu mesmo fiz por volta de 2013, 2012, quando eu até estava olhando uns opúsculos, né? Larentz falando sobre esse assunto, num livro de introdução ao estudo do direito, né? Neceros trabalhando esse assunto também, livro de introdução, em matéria de introdução ao estudo do direito. E aí veio em mim essa primeira preocupação. Por que estudar sistemas de transmissão? Por que discutir isso com alunos de primeiro semestre das faculdades de Direito na Alemanha? Essa era a discussão, né? Já que o assunto parece ser sofisticado, mas eles estudavam junto com os sujeitos jurídicos, a estrutura do ordenamento, aquelas discussões da teoria introdutória do direito, os sistemas de transmissão. E aí que eu fui perceber, depois de tanto tempo, né, na área jurídica, que os sistemas de transmissão eles condicionam os institutos de direito material. Então, para você entender arras, vício redibitório, enriquecimento sem causa, negócios bilaterais, negócios unilaterais, plurilaterais, você precisa conhecer profundamente o sistema de transmissão, porque ele é a base ontológica onde se estabelecem esses institutos. Então não adianta você importar, por exemplo, da Itália e estudar o contrato de compra e venda, porque não é igual ao nosso. Ele pode ter elementos comuns ao nosso, mas ele não é o mesmo contrato de compra e venda na medida em que eles adotam o princípio do consenso. E nós adotamos o princípio da tradição. Então você vai importar institutos, não adianta você usar vício redibitório na França. Não é o mesmo vício redibitório, nem os da enriquecimento sem causa na Alemanha. Né? Lá eles ficam um semestre estudando enriquecimento sem causa, tem uma disciplina para estudar enriquecimento sem causa. Mas por quê? Porque no sistema de transmissão deles, toda vez que você tiver um problema, você vai ter que ir para a indenização. Você não pode desfazer o registro por causa do princípio da abstração do sistema. Então aí que eu fui entender a importância dos sistemas de transmissão. Né? Até para a gente colocar algumas observações, depois eu devolvo a palavra para as caríssimas. E aí, outra questão que me veio à mente, né, logo no início desse estudo, foi que precisa... E aí, quem me ajudou muito foi um autor chamado Reinhard Zimmermann, né, que não sei se os queridos conhecem, embora ele é diretor do Max Planck Institute, né, na Alemanha. E Zimmermann, ele explica por que hoje é importante ser um romanista. Né? Então a pergunta é, por que eu preciso estudar direito romano? Né? Que é dividido em 3 fases, é complexo. Né? Eu tenho, né, um direito romano pré-clássico, né, que vai do século VII ao século II a.C. Depois eu tenho o direito romano clássico, que vai do século II a.C. ao século III d.C. Depois eu tenho o direito romano pós-clássico, né, justinianeu, que vai do século III ao século VII depois de Cristo, quando realmente acaba o Império Romano. Aí nós temos, na verdade, o Sacro Império Romano, que já é uma mistura. As ordens bárbaras já infiltraram na Europa, e aí acaba, né? Aí nós temos um direito intermédio muito complicado, que também a gente precisa entender, né? Mas por que a gente precisa ir para o direito romano hoje? E Zimmermann explica para a gente, porque é o único ponto de convergência dos sistemas.
É o único momento em que você vai ter um diálogo unificado entre os sistemas. Então, se você não parte desse momento, como que você faz para depois realmente fazer uma comparação assim, intersistêmica? Até porque é o único momento em que civil law e common law são comuns, são nos fragmentos do digesto, são nos fragmentos do Corpus Iuris Civilis, né? A gente fala em digesto porque o digesto é o principal livro do Corpus Iuris Civilis, embora tenha mais 3 livros, né? Tem as novelas, tem as institutas, e tinha uma introdução lá, que é uma espécie de códex, né? Mas o direito romano, então, ele precisa ser muito bem estudado. Porque a partir dele, por exemplo, no sistema espanhol, para ter uma ideia, a gente vai ver que eles se fiaram muito na mudança que foi feita no Corpus Iuris Civilis, no digesto, fundamentalmente, quando Justiniano, na verdade não era Justiniano, porque Justiniano era imperador, né? Tribuniano, na verdade, ele revoga definitivamente as formas de transmissão até então existentes, que era a Mancipatio e a Iuricessio, as 2 formas de transmissão romanas, e ele converte tudo em corporalis traditio. Você vê, até hoje no sistema espanhol, a tradição é elemento central na transmissão de propriedade. Coisa que nós, né, porque aí tem que estudar o direito intermédio, né, porque o digesto foi legislação oficial nesses países europeus até a modernidade, até o século XIX. E para nós, na verdade, como nós somos, né, advindos de Portugal, não, porque nós tivemos as ordenações revogaram o digesto e passaram a ser a lei oficial nossa, a partir de 1300 até 1917 no Brasil, século XIX em Portugal, né, foi antes. Então, e aí você precisa dar uma estudadinha também no direito intermédio aqui no Brasil, para poder entender, e que nós tivemos um influxo muito forte dos visigodos. Então, a legislação visigoda para nós foi muito importante, porque ela influenciou nas ordenações, que influenciou no nosso sistema de transmissão, que é o sistema de transmissão português. Então, tudo isso é muito complicado, porque eu preciso, na verdade, trazer para cá, né? Tentar enxergar. Por que, por exemplo, eles adotaram o princípio do consenso em Portugal, Espanha? Ou seja, você não é obrigado a registrar, a doutora deixou muito claro isso, você, na verdade, registra de forma facultativa, sendo convencido a registrar. Eles estimulam você. Tanto que, na discussão, no Código de 16, tanto Bevilacqua quanto, né, Rui Barbosa, que brigavam muito, né, eles não se davam bem, embora o próprio Rui Barbosa fala que Bevilacqua foi o maior jurista que ele conheceu. Por que eles quiseram migrar do sistema português, que tem um influxo lá, francês, e o francês influenciou em parte o espanhol junto com o alemão, os dois influenciaram o sistema espanhol, tanto a França quanto a Alemanha. Embora a Alemanha tenha registro de imóveis desde 1374, mais ou menos. Então eles vão fazer 1000 anos de registro daqui a pouco. Né, nós estamos comemorando 180, daqui a pouco eles vão comemorar 1000. Que na verdade é o primeiro verdadeiro registro de imóveis, né? Que é prussiano, né? Que era feudal, a Alemanha era feudal. É que eles verificavam que eles precisavam realmente reunir a base de dados e tal, com publicidade, na medida em que a publicidade romana já não existia mais, que era aquela ideia que eu falava agora há pouco da corporalis traditio, ou seja, você vai realizar um negócio jurídico escritural, uma escritura pública. Escritura pública tem desde do século II, lá com a Constituição de Caracalla, né? Aí surge realmente a escritura pública romana, século II depois de Cristo, e, na verdade, com 2 testemunhas, obrigatoriamente, e vai ter o que eles chamam, na verdade, que seria o ato de transmissão, que é um ato interno, ficto. Desde Roma já era ficto, na verdade, dentro da escritura. Você vê que a Espanha mantém exatamente isso, tanto que é o princípio da tradição, né? Você pode ver que até hoje eles conservam, na verdade, esse princípio de tradição, né? Eles não fazem que nem a gente, que faz uma subdivisão
entre 1226 e 1227, né? 1226 a tradição e 1227 o registro. Eles não têm essa bifurcação, tem que ter sempre tradição lá no sistema espanhol, tanto que é uma discussão que alguns autores espanhóis têm a respeito desse assunto, né? Que é um assunto complexo. E aí a gente volta exatamente para essa discussão aqui no Brasil, né? O sistema brasileiro mesmo ele é o mais complexo que tem. Agora, se é melhor ou pior, se é mais eficiente ou menos eficiente, é uma discussão muito difícil. Porque aí nós entramos na etnografia, né? O que é melhor, né? Como é que a gente consegue entender? E essa foi uma grande dificuldade que eu tive ao longo de todo o estudo dessa matéria, que tem que continuar sendo estudada. A gente deveria ficar aqui só estudando isso, na minha opinião, na verdade, sistemas de transmissão, para depois começar a entender, na verdade, os efeitos do sistema de transmissão nas várias matizes diferentes. Mas a gente precisaria primeiro tentar fazer um estudo etnológico, né, etnográfico. Era bom para aquele povo? Era bom para aquele povo naquele momento? Por que um sistema foi mais formalista que o outro? Por que um sistema, na verdade, ele se acomodou melhor? Por que alguns sistemas se transformaram tanto ao longo do tempo? Por que alguns sistemas, como o inglês, por exemplo, dos titles, se manteve estável por 1000 anos? Em que eles só foram se preocupar quase que no ano 2000 em relação ao registro. Por que para eles, na verdade, que é um sistema, né, totalmente consuetudinário, portanto, totalmente costumeiro e tal, e totalmente, grande parte é jurisprudencial, quase tudo é jurisprudência e tal. Por que para eles funciona tão bem? Né? E esse influxo acabou gerando um influxo no sistema americano, né? No caso nosso europeu. Por que o sistema do consenso, que para nós não funcionava bem, uma propriedade inter partes, uma propriedade erga omnes, como na Espanha, né? Eu sou proprietário inter partes. Se você falar isso no Brasil, foi o momento em que Bevilacqua, que eu falava agora há pouco, e Rui Barbosa convergiram. Falaram, não é possível, na verdade, que nós tenhamos uma propriedade inter partes e uma propriedade erga omnes, porque propriedade vem de potestas. Potestas é poder, né? Desde aquela concepção romana, em que não existia uma subdivisão de você ser um proprietário inter partes, né? O A vende para o B não leva registro, o A vende para o C, ele leva registro, e ele é o proprietário. Então, o que foi aquele proprietário inter partes na Espanha? O que é esse proprietário erga omnes? Né? E a figura do terceiro hipotecário, que é uma figura muito importante no sistema espanhol. E os dois convergiram nisso. Falaram, não, o Brasil vai adotar propriedade lá no 530, vai ser no registro, nós vamos sair do princípio do consenso, nós vamos migrar, na verdade, para o princípio da tradição, ou seja, só vai ser proprietário com o registro, ele vai ser totalmente constitutivo, mas como na época nós vivíamos numa sociedade agropastoril, o que aconteceu? E aí entra a provocação para o meu querido Dr. Lamana Paiva. Nós começamos a criar formas alternativas de propriedade imobiliária. E uma delas que a gente endeusa, na verdade, chama-se uso capião. Como é que eu vou confiar, na verdade, num sistema registral em que eu tenho 17 modelos de uso capião? Esse é o problema. Por mais que eu queira concentrar informações, quem seria louco hoje, num computador lá na Alemanha, de comprar um imóvel no Brasil? Sem aparecer, sem olhar nada, indo só na matrícula desse imóvel. É essa provocação que eu quero trazer. Eu não posso, veja, na Alemanha, que é o modelo que nós acabamos adotando no Brasil, não existe a possibilidade de alguém invadir um imóvel de alguém e virar proprietário. Eles não têm a figura do usucapião, chamada contratabular Gesitzung. O usucapião contratabular não existe na Alemanha. Não é possível alguém ir no imóvel, invadir a propriedade. Bom, primeiro que você conta isso lá, os caras falam, você está gozando, né? Não, você conta que alguém invadiu a propriedade do outro. E que ninguém foi tirar o cara. Só na França que isso é legal. Porque na Alemanha, na França tem os bizarrices, né? Mas na Alemanha, você conta isso na universidade e fala, você está gozando, né? Quer dizer que o cara, ele é premiado virar propriedade, o ladrão. O cara invade o imóvel de alguém, esbulha essa propriedade, fica lá só pela inércia do outro. A inércia do outro é justa causa para o sujeito virar proprietário? Essa é a pergunta que ele faz.
Então essa é a provocação que eu faço. E a gente foi criando novas modalidades. 183, 191, 1200 e... né? Fomos criando um monte de modalidades do usucapião. Sem justo título e boa-fé. Que nem no direito romano não tinha essa previsão. De você virar dono de alguma coisa sem justo título e boa-fé. Já que a boa-fé é a base do sistema romano. Né? Mas tudo bem, eu até entendo, eu entendo o artigo 550 do Código de 16, usucapião trintenário na época, depois em 1955 virou vintenário. Por que eu entendo? Sociedade Agropastoril, 8.550.000 quilômetros quadrados, então entra na etnografia, é o Brasilzão. Mas será que em 2023... E aí fica a provocação, se eu quero realmente um registro de imóveis seguro, forte, eu posso ter 16 modelos de usucapião? 17? Além da legitimação de posse, do artigo 25 da 13465? Então, essa é a pergunta que eu faço para as doutoras. Porque nós estamos aqui à tarde para provocar. Será que é isso que eu quero? E a maldade de fazer o próprio registrador, tirando algumas exceções, ele mesmo ineficacizar tudo que está na matrícula dele mesmo. Ele, olha que maldade. Não é nem por mandado judicial, chega lá e ele vai ineficacizar. Fala, olha, tudo que tinha na minha matrícula, e na Espanha ele tem o terceiro hipotecário. Se o terceiro hipotecário virou problema, nem o usucapião não desfaz. Como é que eu faço isso? Então eu queria ouvir as doutoras desses pequenos paradoxos. Eu estou com mais um capítulo para escrever agora. Mas de verdade, eu tinha pensado um pouco dessa questão da usucapião já. E a gente fala da fé pública, né? Nessa crítica que a gente está falando do terceiro hipotecário, etc., a gente cria gaps dentro do nosso próprio sistema. Fica aí uma questão, obviamente, para se pensar dentro do prisma sociológico, etc., que a gente também tem que absorver, né, das vicissitudes regionais, mas eu creio que isso já está também na tese da Bianca, porque a Bianca coloca que tinha que diminuir o rol, né, das exceções do 54 da 1397, né, eu vi, mas fica aí uma análise da gente, e aí um protagonismo do registrador, que eu acho muito forte, da gente ser, o Flaviano falava disso, que era o defensor lá o médico defende a vida, a gente faz o juramento da matrícula, uma coisa assim. E é impressionante, porque às vezes a gente tem percepções que é mais fácil determinado comportamento. Eu tive há 15 dias, uma decisão num pedido de providências em Londrina, um colega rogou ao corregedor permanente para que se pronunciasse sobre um pedido antigo. O corregedor permanente estava em férias, enfim, e a substituta deu uma decisão que a gente não pode qualificar nenhum título judicial. Eu juro, doutor Vitor. Aí eu recebi alguns escreventes pensando, que maravilha, a gente vai fazer isso agora, não tem problema. Eu falei, não. Eu me lembrei do Ivan, do Flaviano, de todos esses, dizendo, eu sou a guardiã do direito de propriedade da matrícula do fólio. E aí o que eu fiz? Eu nunca tinha feito isso, doutor Vitor. Vou fazer 15 anos de atividade. Eu fiz memoriais e fui despachar com o juiz. E saí de lá com o compromisso de revogar a decisão. Mas é isso, eu acho que a gente está aqui para falar sobre várias reflexões e criticar todo o sistema mesmo, todas essas exceções, etc., de forma a fortificar com uma visão etnográfica, com uma visão considerando as vicissitudes, mas saio daqui com a pulga da usucampião. Obrigada, doutor Vitor. Bem, eu preciso...
eu preciso estudar mais alguns anos, talvez algumas décadas, para acompanhar o seu raciocínio. Então, eu confesso que para mim é bem difícil uma pessoa com tanto conhecimento como o senhor. Mas o senhor levantou uma questão importante que, assim, tá, mas afinal de contas, é melhor para quem, para que país, de acordo com que contexto, que regionalidade? Eu gostaria de lhe afirmar que sim, que o nosso sistema é melhor, que se os Estados Unidos trabalhassem com o nosso sistema, eles não teriam tido tanto impacto na crise de 2008, do subprime, tanto que uma crise de junk bonds, né, títulos podres, com cessões de hipotecas podres, né, entre instituições financeiras, impactou de uma forma enorme, 2,2 trilhões de dólares, todo mundo, e o Brasil foi pouco atingido, em função do nosso sistema registral ter essa concentração das constrições, né, e das hipotecas, alienações fiduciárias dentro da matrícula. Tem uma reportagem também, professor Vitor, do New York Daily News. Em 2008, eles queriam comprovar como era falha a qualificação da transmissão de propriedade. E em um dia, esse jornal conseguiu transmitir o Empire State Building para um nome fictício de uma atriz, sendo que o tabelião ainda tinha como nome um famoso ladrão do cinema norte-americano. E o objetivo da reportagem era justamente mostrar por que estava acontecendo essa crise do subprime nos Estados Unidos, como era falha essa qualificação registral e como atingia, né, todo um sistema a ponto de se conseguir transmitir o Empire State Building, né, para uma pessoa que não existe. E sendo o transmitente uma pessoa também que não existe. Tem um estudo também do professor Marcelo Rodrigues, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que 30% dos títulos notariais do sistema anglo-saxão são objeto depois de debate e discussão judicial, contra 0,05% do sistema notarial latino. Então, eu me questionei da mesma forma que o senhor, mas afinal de contas eles são prósperos, eles dão certo, todo mundo quer viajar para Disney, todo mundo quer conhecer Nova York, a gente adoraria ter um imóvel lá, né, em Southampton. Por que para eles dá certo, por que para nós, né, não dá tão certo? E quem me respondeu esse questionamento foi o professor Leonardo Brandelli. O professor Leonardo Brandelli diz que nós temos diferentes instituições nos dois países, diferentes sistemas judiciais, diferentes valores e diferentes éticas do norte-americano e do brasileiro. Então, eu continuo achando que se eles trabalhassem com o nosso sistema, eles não teriam tido tanto problema quanto tem tido, né, nos últimos anos. E se nós trabalhássemos com o sistema de registro de documentos deles, seria um caos e nós teríamos ainda mais clandestinidade imobiliária do que nós temos hoje. Doutor Vitor, mais alguma consideração? Não? Então, eu quero agradecer em nome aqui de nós três e convidá-los agora para o lançamento dos livros que teremos aqui no foyer do evento. Tem o meu pequeno livrinho. O bom é que eu equalizo as expectativas. Breves estudos, então está claro que são breves. Nós teremos o livro do doutor Kimpel, doutor Vitor Kimpel e do doutor Lamana Paiva, uso capião extrajudicial, aspectos notariais e registrais. Teremos também o procedimento de dúvida registral, evolução dos sistemas do doutor Lamana, incrível, eu já li. Teremos Finanças para Cartórios, segunda edição da Thalita.
E teremos também Decida Viver o Extraordinário, do nosso colega Ângelo Vargas. Então, convido todos os colegas, todas as colegas, a estarem conosco ali para um brinde ali no foyer do evento. E quero também dar um último recado. Amanhã nós teremos uma homenagem, uma justa homenagem aos decanos do registro imobiliário que estão aqui presentes. Então, nós gostaríamos que fossem identificados os colegas com 30 anos ou mais de atividade na seara notarial ou registral, de preferência registral, mas no credenciamento, porque amanhã nós faremos a homenagem aos decanos. Então, pedimos essa gentileza também e agradecemos imensamente essa oportunidade, essa plenária cheia, às 2h53 da tarde. Obrigada.